Moraes caiu da janela política do caso Master depois que Flávio Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ministro seja declarado suspeito para analisar qualquer desdobramento ligado a Daniel Worcaro, ao Banco Master e ao filme Dark Horse. Enquanto muita gente da imprensa e da esquerda dizia que essa classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas não teriam nenhum impacto no Brasil, nenhum impacto na perseguição, na punição, no desmantelamento dessas facções criminosas, ou agora conhecidas como organizações terroristas, eu vim aqui nesse vídeo te provar que isso é uma mentira e já está tendo impacto sim. O clima pesou de verdade nos bastidores do poder e do crime organizado, e o cenário, que já era tenso, acaba de sofrer uma reviravolta completa. De um lado, o cerco fechou de uma forma que ninguém esperava, bateu medo no topo do PCC e do Comando Vermelho. Uma decisão drástica e estratégica, vindo direto dos Estados Unidos, mexeu com as estruturas e já começa a provocar os primeiros efeitos práticos aqui no Brasil, deixando as lideranças em alerta máximo. Mas as engrenagens não param por aí. Enquanto o crime organizado recalcula a rota, no campo político e jurídico, nós temos uma vitória marcante e que promete dar o que falar. Flávio Bolsonaro vence uma batalha crucial e derruba de vez as decisões de Alexandre de Moraes no caso Master. É um cheque-mate que altera completamente o tabuleiro de Brasília. Duas notícias pesadas, dois impactos gigantescos que mudam os rumos do país. O cenário virou e eu te conto todos os detalhes, os bastidores e o que acontece a partir de agora. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos, eu sou a Ana Garcia e Descobrindo é Mais que o Nome é minha missão. Eu estava com muita saudade de vocês, eu fiquei um pouco ausente devido a problemas de saúde, mas agora estou de volta. E vamos às notícias. Já ajude deixando seu like, um comentário no vídeo e hypa o vídeo para dar aquela força para que o canal volte a ser recomendado, tá bom? Agora vamos a essas notícias que estão abalando o Brasil. A crise deixou Brasília em alerta, porque o mesmo ministro que recebeu nas mãos um pedido de Lindenberg Farias para ampliar a investigação contra Eduardo, Flávio e Jair Bolsonaro tem sua própria família citada em contratos milionários com o banco que aparece no centro da apuração. A defesa de Flávio mirou exatamente nesse ponto. Se Dias Toffoli saiu da relatoria do caso Master após pressão interna no Supremo, como Alexandre de Moraes pode continuar em um procedimento que envolve o mesmo banco, o mesmo banqueiro e o mesmo escândalo? O que Moraes tenta segurar? Por que Flávio reagiu agora? Como o caso Master pode virar contra o próprio Supremo? Flávio Bolsonaro acionou o presidente do Supremo, Edson Fachin, para pedir que Moraes seja afastado da análise do pedido feito por Lindenberg Farias. O deputado do PT quer que a investigação sobre Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos seja ampliada para alcançar o financiamento do filme Dark Horse, produção sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. A reação de Flávio foi simples e pesada. Se o caso envolve Banco Master, Daniel Worcaro e dinheiro ligado ao banqueiro, então não deveria estar com Alexandre de Moraes. A defesa sustenta que a investigação precisa ficar com André Mendonça, ministro que já é o relator do caso Master no Supremo. É aí que a crise muda de tamanho. Não se trata apenas de investigar ou não investigar o filme. O ponto é quem vai comandar a apuração. Para Flávio, manter Moraes nesse caminho cria um conflito grave, porque o ministro aparece cercado por elementos que exigiriam distância total do caso. O argumento central da defesa passa pelo contrato do escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, com o Banco Master. Segundo dados noticiados, o contrato previa 129 milhões de reais em 3 anos, e o banco informou pagamentos de 80,2 milhões de reais ao escritório em 2 anos. A questão política continua aberta. Como um ministro pode decidir sobre um pedido que envolve justamente a instituição financeira que manteve relação contratual milionária com o escritório de sua esposa?
A defesa de Flávio também cita mensagens atribuídas a Moraes encontradas no celular de Vorcaro. Quando um processo desse tamanho chega ao Supremo, a aparência de imparcialidade importa tanto quanto a decisão final. Se o juiz vira personagem do debate, o processo fica contaminado pela dúvida pública. Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República o pedido para avaliar se os recursos enviados para financiar o Dark Horse poderiam ter sido usados para outra finalidade política. Na prática, ele colocou a PGR dentro da discussão, antes de decidir se Flávio Jair Bolsonaro deve entrar no mesmo inquérito que já mira Eduardo Bolsonaro. Para a direita, essa movimentação cheira a manobra conhecida. Um pedido feito por um parlamentar petista entra pela porta de um inquérito já conduzido por Moraes e assim o caso escapa do caminho natural do Banco Master, que seria André Mendonça. A defesa de Flávio chama essa tentativa de manipulação de competência. A lógica é direta. Se o assunto é dinheiro de Vorcaro, Banco Master e eventual repasse para o filme, o caminho deveria ser o relator do caso Master. Se o assunto é transformado em apuração sobre Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ele cai no território de Moraes. É nesse ponto que Flávio tenta derrubar a jogada. Ele não está apenas respondendo a uma acusação, ele está tentando impedir que o caso seja empurrado para o ministro que, segundo a própria defesa, não teria distância suficiente para decidir. O detalhe mais sensível é que André Mendonça não aparece apenas como uma alternativa conveniente para Flávio. Ele já conduz a frente principal do caso Master no Supremo. Foi para ele que a relatoria passou depois que Dias Toffoli deixou o caso, em meio à pressão causada por menções encontradas pela Polícia Federal no material ligado a Vorcaro. O Supremo afirmou na época que Toffoli saiu por decisão própria e que seus atos eram válidos, mas a saída mostrou uma coisa. Quando existe sombra de proximidade com o caso, a permanência do relator vira problema político e jurídico. Agora, a cobrança sobre Moraes se torna ainda mais forte, porque as alegações contra a imparcialidade dele são mais visíveis para o público. Existe contrato, existem pagamentos noticiados, existem mensagens citadas pela defesa, existe uma delação em discussão, existe um pedido de Lindbergh que tenta usar o caso Master para alcançar a família Bolsonaro. E existe um relator natural, André Mendonça, que já está no comando da investigação principal. Para Flávio, ignorar tudo isso seria permitir que o mesmo Supremo que afastou Toffoli mantenha Moraes em situação ainda mais desconfortável. Lindbergh tenta apresentar o caso como uma apuração sobre financiamento político e atuação internacional de Eduardo Bolsonaro. A narrativa do PT busca transformar o Dark Horse em uma peça de acusação contra a direita, como se o filme fosse parte de uma estrutura paralela contra autoridades brasileiras. Só que a defesa de Flávio rebate dizendo que as ligações apresentadas não sustentam essa conexão e que o pedido mistura fatos diferentes para chegar a um alvo político específico. O resultado é uma disputa direta entre duas versões. De um lado, a tentativa de ampliar o inquérito. Do outro, a denúncia de que estão usando o Banco Master para puxar Bolsonaro para dentro de uma investigação comandada por Moraes. O caso também pressiona a Procuradoria-Geral da República. Moraes pediu manifestação do órgão, mas a decisão política continua no Supremo. A PGR pode opinar, mas quem define o caminho processual é a Corte. Por isso, o pedido de Flávio mira Fachin. A defesa quer que a presidência do Supremo reconheça a suspeição ou, pelo menos, redistribua a parte ligada ao Banco Master para André Mendonça. Se Fachin aceitar, Moraes perde o controle desse pedaço do caso. Se negar, a crise aumenta, porque a oposição terá um novo argumento para acusar o Supremo de proteger seus próprios ministros enquanto mira adversários políticos. A delação de Daniel Vorcaro também entrou no radar. Segundo informações recentes, Mendonça ainda não viu sinais de robustez suficientes na proposta apresentada pelo banqueiro, enquanto a Polícia Federal teria amplo material para avançar com celulares e documentos apreendidos. Isso enfraquece a ideia de que tudo precisa correr pela via de uma delação apressada. A investigação pode seguir pelos dados já coletados, e esse é outro motivo para manter o caso sob a relatoria de quem já conhece a apuração principal.
Se há documentos, celulares, contratos e movimentações financeiras, o caminho mais limpo é concentrar o caso no relator do Banco Master, não abrir atalhos políticos. Flávio também tenta inverter o peso da acusação. Ele não nega que o financiamento do filme possa ser examinado. A defesa quer mostrar que uma investigação séria deve seguir regras claras, com juiz imparcial e competência correta. Essa é a diferença central. Investigar recursos do Dark Horse é uma coisa. Usar essa investigação para colocar Moraes no comando de um caso que envolve Banco Master e Daniel Vorcaro é outra. Para a direita, essa segunda parte é o escândalo real, porque abre espaço para uma apuração com cheiro de perseguição política. A tentativa de puxar Flávio e Jair Bolsonaro para dentro do inquérito de Eduardo ainda depende de decisão formal, mas a defesa já colocou o Supremo contra a parede. Ou o caso Master fica com quem deve julgar o Banco Master, ou Moraes terá que explicar por que pode decidir sobre um escândalo que bate perto demais da sua própria porta. Organizações terroristas dessa magnitude, com uma estrutura tão complexa quanto essas, não conseguem sobreviver sem prestadores de serviço, fornecedores, contas bancárias, sem formas de fazer transferências de grandes montantes de dinheiro. Elas não conseguiriam sobreviver. Elas voltariam a ser grupos de vagabundos criminosos vendendo droga ali em alguma comunidade dominada pelo crime organizado. E agora eu vou mostrar para vocês já está acontecendo consequências dessa classificação. Mudança de status de PCC e Comando Vermelho leva empresas a vasculhar conexões para evitar punição dos Estados Unidos. É o seguinte, qualquer empresa, qualquer CNPJ ou pessoa que estiver tendo negócios, que estiver acobertando, dando guarnição a pessoas ligadas a organizações terroristas, serão sancionadas. Então, um banco que sabidamente mantém uma conta bancária de uma pessoa que faz parte do PCC, ele pode sofrer uma sanção, pode sofrer uma multa. Uma empresa de avião, por exemplo, que vende passagens aéreas para uma pessoa ligada ao PCC, uma locadora de veículos, qualquer empresa ou qualquer pessoa que tiver ligação com o PCC e o Comando Vermelho poderão ser sancionadas. Aí ela perde sua conta bancária. É como se fosse uma Magnitsky. Ela leva a sua própria Magnitsky, certo? O que está acontecendo? Setor financeiro, companhia de combustíveis, botijão de gás, logística, construção, ouro e bets são consideradas mais vulneráveis. Legislação dos Estados Unidos permite investigar e punir empresas mesmo sem provas de má-fé. Preocupadas com o novo enquadramento do PCC, Primeiro Comando Capital e o Comando Vermelho, como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos, as empresas brasileiras iniciaram uma varredura para identificar parceiros que possam ter alguma conexão com facções, sejam clientes, fornecedores ou prestadores de serviço, segundo especialistas consultados pela Folha. Depois desse diagnóstico, as companhias vão analisar se e quais deles podem ser excluídos de suas redes de negócios para evitar sanções futuras. Então vamos lá. Fundos de investimento que for usado para lavar dinheiro do PCC e Comando Vermelho ou recebe dinheiro ligado ao PCC e Comando Vermelho, esses fundos de investimento deixam de ter conta bancária, deixam de poder fazer transações internacionais. E as pessoas envolvidas nesse fundo perdem seus vistos, não podem viajar para os Estados Unidos. São inúmeras sanções que podem destruir a vida de alguém. Isso deixa agora o PCC e o Comando Vermelho como se fossem organizações radioativas. Ninguém vai querer fazer parte delas. Fintechs, bancos, bets, ninguém. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá, vocês se lembram dessa matéria aqui, ó? Investigação da PF indica pagamentos de PCC ao The Intercept Brasil. Intercept Brasil é aquele sitezinho, blogzinho de esquerda, que é uma das coisas mais horrorosas, né, que se traveste de jornalismo no Brasil. O The Intercept, por conta dessa acusação e dessa suspeita, pode ficar sem acesso a fornecedor, pode ficar sem conta bancária, pode simplesmente entrar em estado de inanição, não poder comprar passagens aéreas, não poder ter fornecedor. Ninguém vai querer trabalhar com o pessoal do Intercept, porque ele fica sendo uma empresa ligada ao PCC ou vinculada de alguma forma ao PCC. Olha só, olha que matéria interessante. Ex-contador de Lulinha é alvo de operação contra a PCC. Esse aqui é o ex-contador do Lulinha. Curiosamente, é o cara que lava o dinheiro do PCC. Esse cidadão aqui vai ficar sem conta bancária, sem cartão de crédito, sem poder viajar de avião, sem ter visto, sem várias regalias ou privilégios. Ele perde direitos, na verdade, não são nem privilégios. Eu estou dizendo direitos. Tem outro que chamou a atenção, que é esse aqui, ó.
Lula recebeu no palco e cumprimentou mulher presa hoje sob acusação de integrar o PCC. Você tá vendo essa mulher aqui, ó? Ela estava no palco com o Lula, Lula cumprimenta ela. Essa mulher foi presa por ser integrante do PCC. Então, se o Lula tem vínculo com essa mulher, ele fez um evento aqui gigantesco no Moinho, entregou umas casas, depois foi-se descoberto que o PCC estava cobrando dinheiro para as pessoas saírem de suas casas. Essa mulher presa tem vínculo com o Lula. Lula pode ser sancionado também. Parece brincadeira, né? Mas é verdade. Nós estamos entrando num período muito estranho, tá? Aqui ele com ela. Aqui ele estava cumprimentando ela, tá? Essa decisão de classificar a PCC Comando Vermelho tem impacto imediato, sim. Ninguém mais vai querer ser relacionado ao PCC Comando Vermelho. Vou dar um exemplo. Uma empresa que tinha alguma relação com esses grupos terroristas. Agora, ela colocava na balança. Tudo bem, se eu tiver relação com eles, eu ganho muito, muito dinheiro. Mas o pior que pode acontecer comigo é levar uma multa, alguma coisa. Agora não. Todas as empresas e todas as pessoas vão pensar duas vezes antes de ter alguma ligação com o PCC, porque essa pessoa pode deixar de existir no mundo financeiro, no mundo bancário, perder visto, vários outros privilégios. Ninguém vai querer fornecer serviços ou produtos para essa pessoa, para esse grupo. É uma Magnitsky. Lembra que os bancos começaram a cortar o cartão de crédito do Alexandre de Moraes da Magnitsky? Os bancos, empresas, vão fazer a mesma coisa agora com qualquer coisa vinculada à PCC. Aí eu te pergunto, será que também vai funcionar para ministros do STF? Ministros do STF que, sei lá, tem alguma ligação com o PCC e o Comando Vermelho, que defendam o PCC e o Comando Vermelho, que deem habeas corpus para terroristas, traficantes do PCC e Comando Vermelho? Será que essas pessoas também vão sofrer alguma espécie de sanção? Só o tempo dirá. Só vou te falar uma coisa, cara. É o que nem eu vi um vídeo de um cara esses dias para trás. Eu acho que o Brasil ainda não entendeu a gravidade de quando essa nova classificação começar a trazer resultados efetivos, decisões concretas dos Estados Unidos. As pessoas não entenderam a gravidade que isso vai ter no nosso país. Sabe por quê? Comando Vermelho e PCC dominam o Brasil. Eles têm vereadores, deputados, governadores, têm até presidente, tem juízes, tem ministro do STF. Eles têm empresas gigantescas. Eles não são mais aquelas pessoas que ficam com um fuzil na mão ali em comunidades dominadas pelo tráfico, não. São colarinho branco mesmo, de caneta Montblanc, relógio de 60 mil dólares. Tá? É outro nível. Esse povo controla o Brasil. E agora serão perseguidos por uma máquina que tem o poder, sim, de colocar medo no coração deles. O que nós estamos presenciando hoje é a prova viva de que as placas tectônicas do poder e da segurança no Brasil estão se movendo muito rápido. De um lado, o crime organizado acuado, sentindo o peso de uma canetada internacional que veio direto dos Estados Unidos para balançar as estruturas do PCC e do Comando Vermelho. Do outro, Brasília pegando fogo com uma reviravolta jurídica impressionante que muda completamente o destino do caso Master, mostrando aí que no xadrez político o jogo só acaba quando termina. Nada disso acontece por acaso e as engrenagens por trás desses dois fatos vão ditar o ritmo das próximas semanas. A grande pergunta que eu deixo para você refletir é: qual será o próximo capítulo desse embate? Será que essa pressão internacional vai realmente sufocar as facções? E como fica o cenário em Brasília depois dessa vitória de Flávio Bolsonaro contra as decisões de Alexandre de Moraes? A verdade é uma só: quem não acompanha os bastidores de perto acaba engolido pelas narrativas. E eu quero saber a sua opinião. A sua voz aqui no canal é o que move esse debate. Então desce a tela agora e deixe o seu comentário. O que você acha que muda no país a partir de hoje? Se este conteúdo te trouxe uma visão clara e direta do que realmente está acontecendo, não saia sem deixar o seu apoio. Esmaga o dedo no botão do like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar assim que a próxima bomba estourar. Muito obrigada pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.